Como é dia das crianças, segunda-feira, amanhã, eu quero ler um texto da palavra do Senhor. As irmãs foram de viagem, né, irmãs? Glória a Deus, ficaram num trabalho aí sexta e sábado, não é? Bênção, glória a Deus. Algumas não puderam ir, que ficou um pouco pesado, mas as que foram, foi bênção, né? Glória a Deus. Vamos fazer um para cá em nome de Jesus. Amém? Foi bênção mesmo. Abra sua Bíblia então, Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas capítulo 15, verso 11. Nessa noite nós vamos aprender com um dos filhos desse pai. Nós vamos aprender com um dos filhos deste amado pai. Lucas capítulo 15, no verso 11. Amém? Os irmãos acharam? Para não ler toda a parábola, nós vamos ler o verso 25. Verso 25. Diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes mataste-lhes o bezerro cevado. Ele disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Nessa noite nós vamos aprender com o filho mais velho. Nesta noite o Senhor vai nos ensinar algumas coisas com o filho mais velho. E nessa noite eu creio em nome do Senhor Jesus que uma sementinha o Senhor vai colocar no seu e no meu coração, porque no meu ele já tem colocado uma. Pode ser que nesta ministração o Senhor acrescente algo a mais. Mas eu creio em nome de Jesus que quando nós nos portamos como filhos de Deus, Deus nos abençoa. Vou repetir: quando nós nos portamos como filhos de Deus, Deus nos abençoa. Amém? Então, por favor, pode sentar, irmãos. Como é noite de Santa Ceia, a Santa Ceia, o Senhor nos traz à memória o que Ele fez por nós, o que o Senhor fez por nós. Então na Santa Ceia é o momento de nós buscarmos uma luz para assim caminharmos com entendimento. Por que eu sempre uso essa palavra Deus colocar luz na nossa mente? Porque a partir do momento que nós temos o entendimento de alguma coisa, nós não logo pensamos assim: nossa, veio uma luz, veio uma saída, veio uma resposta, agora eu entendi algo. Então, quando vem luz na nossa mente, ou Deus ilumina a nossa mente, o Senhor passa a trazer entendimento e caminhamos em cima de um entendimento. Agora entendo aquilo, agora estou entendendo aquilo.
passei a entender. E o Senhor quer colocar luz na nossa mente, de forma a nós entendermos algumas coisas no reino, para dar uma resposta ao Senhor. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus, todas as vezes que interveio na vida de alguém, ou interviu na vida de alguém, sempre trouxe uma direção nova. Pode observar, quando todas as coisas estavam caminhando natural e normal, comum, Deus interviu na história e algo aconteceu, mudou-se o curso. Deus deu uma direção, caminha aqui. É muito comum nós vermos isso no Antigo Testamento e ver Deus mudando o curso na vida de pessoas. Por quê? Porque Deus deu entendimento, uma luz. E eu sei que a Bíblia Sagrada existem muitas histórias, mas pouco se extrai das histórias, ou pouco se conhece das histórias, porque como que ocultos são as coisas de Deus. Aqueles que com um coração superficial querem viver no Senhor, as coisas de Deus são reveladas, as coisas do Senhor são reveladas para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede, para aqueles que se portam na dependência. É uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável. E o Senhor quer que todos nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então, nessa noite de ceia, eu quero ministrar sobre algumas lições que o filho mais velho deixa para nós. Algumas lições que o filho mais velho deixa para cada um de nós. Por quê? Porque o filho mais novo nós já sabemos. O filho mais novo da história nós já conhecemos. Então o Senhor quer trazer para nós lições na vida do filho mais velho. Esse texto está dentro de um contexto, porque o capítulo 15 de Lucas é o capítulo onde ele conta para nós 3 parábolas. E nessa trilogia nós temos 3 histórias com personagens diferentes, mas mostrando um propósito: mostrar o quão grande é o nosso Deus em amor, benignidade e misericórdia. Jesus começa contando esta parábola, ou a parábola da ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas e uma sai do redil. Ele deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu. Mostra o compromisso de Deus para com aquele que se perde, enviando Jesus para atrair a ovelha que se perde. Por isso que Jesus ele vai dizer: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está ensinando o seu povo, Jesus está ensinando os judeus. A Bíblia mostra para nós que na segunda parábola a mulher perde a dracma dentro de casa. Quem perde dentro de casa não perde, não é? Só não lembra onde colocou. Se está dentro de casa, não está perdida. Se está dentro de casa, uma hora ou outra vai ser encontrada. Então mostra a bondade de Deus para com os perdidos. Se a primeira parábola fala sobre os perdidos de Israel, a segunda parábola diz respeito aos perdidos das nações. Que se vive num tempo, não existe ninguém que esteja excluso do conhecimento de Deus. Uma hora ou outra tem um conhecimento de Deus, uma hora ou outra o Senhor o atrai, uma hora ou outra é encontrado. E a terceira parábola, nós temos a parábola que conta a história de um pai. A parábola do filho pródigo conhecido, o ator principal não é o filho que vai embora e nem o filho que fica em casa. O ator principal é o pai. É a misericórdia que o pai tem e a riqueza que o pai tem para com os filhos.
Se a primeira parábola, a ovelha se perde fora, na segunda parábola, a dracma está dentro. E na terceira parábola nós temos aquele que se perde fora e aquele que se perde dentro. E você pode observar que o capítulo 15, onde Lucas tem a preocupação de narrar as 3 parábolas, ela não tem final. Se você olhar aí, você não vai ver um final nesta parábola, porque nós não temos o futuro do filho que foi embora e nem o futuro do filho que ficou em casa, porque o final da história, o final da parábola, ela termina com o filho que ficou em casa, e a Bíblia não deixa registrado para nós se o filho entrou na casa e participou da festa ou se ele foi embora de casa. Então, nesses 3 pontos nós conseguimos enxergar o grande amor de Deus para com o ser humano, e é isso que Jesus tenta passar àqueles que estavam ouvindo. Jesus tenta passar o grande amor de Deus para conosco, a incompreensão humana em conhecer o Deus do qual Jesus estava ensinando, porque Deus é muito amoroso, Deus é muito grande, Deus é muito bondoso, não tem como expressar, nós podemos apenas viver, porque você estava num buraco tão perdido, você não teria condições de encontrar o Senhor, mas Ele encontrou você, Ele me encontrou, Ele me encontrou. Isso é o amor de Deus, isso é o amor do Senhor, ser encontrado por Deus, aleluia, ser encontrado pelo Senhor. Então, a Bíblia começa mostrando para nós na parábola do filho pródigo, recebe este nome porque a ênfase maior que se dá ao filho que chega para o pai e fala assim: pai, eu quero tudo que é meu, tudo que me pertence. Se o Senhor tem uma herança, eu quero tudo que me pertence. Meu irmão tem a parte dele e eu tenho a minha parte. Então o que me pertence, eu quero, porque eu vou embora de casa, eu vou sair de casa. Aí muitas pessoas pegam um filho que sai de casa e apedrejam o filho que sai de casa, porque lógico, nós podemos pensar, alguém que estava na casa do pai, matou o pai, porque só recebe herança depois que se vai embora. Então o filho mais novo matou o pai, pegou o montante da riqueza que o pai conquistou durante a vida toda e foi embora, e gastou, e depois que ele gastou tudo, ele volta para casa. A ideia que nós temos, talvez possa estar sendo vivida por algumas pessoas, filhos que saem de casa e dizem para o pai: eu vou viver a minha vida, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor esteve comigo, até aqui estive debaixo do teto, até aqui, mas agora eu vou viver a minha vida, e sumiu no mundo. Mas não tem problema, não tem problema, porque filho nunca deixa de ser filho. Pegou? Presta atenção no que eu vou dizer. Talvez o filho saia brigado com o pai, o filho sai brigado de casa, mas quando ele for preencher uma ficha de trabalho, vai estar perguntando assim: nome do pai, nome da mãe. Porque não existe ninguém que não tenha pai e não tenha mãe. Está entendendo? Pode ser que quando ele tiver, que se transforme em profecia isso, quando ele estiver escrevendo o seu nome, ele vai lembrar do grande amor que você sente por ele. Aleluia, amém? Então nós pegamos o filho mais novo e acabamos com ele. Por quê? Porque alguém que pegou uma riqueza na mão, gastou tudo. Quando estava no fundo do poço, ele volta para a casa do pai. Aí alguns pensam que o pai está com o porrete na mão e esperando o filho, diz assim: ah, vem aqui, seu infeliz. Não, a Bíblia diz que o pai o vendo de longe. Ó, o pai vê de longe, irmão. O pai vê de longe. Aleluia.
vai ver de longe. E quando ele viu de longe, ele sai numa carreira, abre a porteira e no caminho dá um abraço no filho. Aleluia. Chama os empregados, compra a sandália, dá a sandália, bezerro e o anel. Ó, meu Deus, 3 coisas que o Senhor dá para nós. Então, olhando para esta parábola, a ênfase é o filho pródigo, no entanto que leva o nome. Mas eu posso nessa noite dizer assim: nós aprendemos muito mais com o filho que ficou do que com o filho que saiu. Porque o filho que saiu, ele disse a público: eu tenho um pai, mas não estou debaixo da cobertura dele. Porque o filho que estava na casa disse: eu estou na casa de meu pai. Para os outros, era um filho obediente, mas no fundo do seu coração, ele não gostava do pai. E nessa noite nós vamos aprender lições maravilhosas para todos nós que oramos, que jejuamos, que lemos a Bíblia, que estamos trabalhando, que estamos fazendo. E muitas vezes nós estamos tão desviados quanto o filho que assumiu o desvio da paternidade do pai. Amém? Está disposto? Você está disposto? A Bíblia mostra para nós, no verso 2, uma coisa muito importante que passa desapercebido a nós. No verso 2, no verso 12, diz assim: e o mais moço disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Agora olha só, ponto. Dá-me a parte que me pertence. Ponto. A história continua. O que é que está escrito depois do ponto? Vamos lá. O que é que está escrito depois do ponto? Espera aí. Repartiu com quem? Eles quem? Então quer dizer que o filho mais velho também recebeu herança? Por que ele vivia como mendigo? Ah, pastor, o filho mais velho não vivia como mendigo. Não. Dá uma olhada no verso 29. E respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um bezerro ou um cabrito. Espera aí, alguma coisa está incoerente na história. A Bíblia diz para nós que Jesus repartiu o pai repartiu entre eles. Por que aqui no verso 29 ele está dizendo assim: o Senhor nunca me deu nada, meu pai, sempre trabalhei para o Senhor. Posso aqui compartilhar com você uma coisa, ó. Nunca falei língua, nunca profetizei, nunca preguei, nunca falei, nunca dei um dinheiro para ninguém porque não tem, ó. O Senhor nunca me deu nada. Peraí, mas o pai não repartiu com eles? O pai não repartiu com eles a fazenda ou os bens? Por que ele não tinha nada? Porque o problema do filho mais velho é que a sua mente nunca vai alcançar o que o pai tem. Sabe qual é o problema do filho mais velho? O problema do filho mais velho é que o filho mais velho tem medo de pedir para o pai aquilo que já é dele. Falta coragem muitas vezes para o filho mais velho. Falta coragem para os filhos que estão debaixo da paternidade, que estão debaixo do cuidado do pai. Falta para os filhos entender que o pai repartiu entre eles o que é de igual modo. O pai disse: aqui está o teu montante, meu filho, é isso que você quer? Então está aqui, meu filho, já que eu dei para seu irmão, eu vou dar a sua parte. O pai disse para eles, porque Jesus estava mostrando para nós, e repartiu entre eles. Quer dizer que o filho mais velho recebeu o mesmo montante do filho mais novo.
Por que é que o filho mais velho não entendeu e não compreendeu? Porque a mente do filho mais velho é aquela mente: se eu pedir para Deus, se eu vou pedir para Deus. E tem pessoas que dizem que nós não vivemos um evangelho. Preste atenção no que eu vou dizer, que nós não podemos viver um evangelho de prosperidade. Fique pobre e miserável você. Eu quero tudo que me pertence. Meia dúzia de gente quer. Meia dúzia de gente quer. Eu quero tudo que o Pai tem. Eu quero tudo que o Pai tem para mim. Eu quero tudo. E que Ele não segure nada. Eu quero tudo que o Pai tem. Eu quero tudo. Eu quero os dons. Eu quero tudo que o Pai tem. Aleluia. Eu quero amor. Irmão, nós não temos amor. Nós somos as pessoas mais miseráveis e mesquinhas, odiosas, amargas. Mas olha só, tem pessoas que é tão amarga, que toma chá de bordo todo dia. Eu quero amor, porque eu não tenho. Eu preciso de amor. Eu não tenho amor. Ninguém tem amor. Pastor, eu tenho amor. O nosso amor é limitado. Nós não amamos. Nós não amamos a Deus. Pastor, eu amo a Deus. A Bíblia vai dizer para nós que ninguém ama o Senhor. Ninguém sabe fazer o bem. Se o Senhor não estiver em nós, se o Senhor não estiver montado sobre nós, igual Jesus montou no jumentinho, nós precisamos que o Senhor esteja em nós, para que nós possamos amar, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos estar na presença do Senhor, entendendo que o Pai já repartiu com cada um. O Pai já repartiu com cada um. Você pode perceber, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Você já viu o novo convertido quando se converte ao Senhor e ele entra na presença do Senhor? Parece que da noite para o dia Deus abriu a sala do tesouro e falou assim: está vendo isso aqui? Isso aqui é tudo seu. Vai viver a sua vida, que isso aqui é tudo seu. Você já viu o novo convertido? Ele vai orar, vai buscar, vai jejuar, vai fazer, vai trabalhar na obra, ama as pessoas. Parece que muda da noite para o dia. Por quê? Porque ele está na presença de Deus, e Deus revelou para ele que tudo que o Pai tem é dele. Agora você já parou para imaginar quando passa o tempo? Nós ficamos com a mentalidade do filho mais velho. Só trabalho para Deus, só faço para Deus, Deus nunca me deu nada. Só faço isso, só faço aquilo outro, nunca tive nada. Por quê? Porque a mentalidade precisa ser mudada. A nossa mentalidade precisa ser mudada. O teu Pai tem todos os tesouros inimagináveis da terra, do céu, de todos os lugares. 2 pessoas dissem amém. O Senhor repartiu entre eles. O mais novo gastou tudo porque não tinha cabeça. O mais velho não gastou nada porque não tinha cabeça. É questão de entendimento. Está entendendo? É questão de entendimento. O Pai é tão amoroso que Ele dá a seus filhos aquilo que Ele pede. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos abençoar. Quem sou eu, pastor? Quem sou eu, pastor? Eu sou o último da minha família. Quando nasci, estava chovendo, furou o pneu do carro, quase que não chego no hospital. Presta atenção, em nome de Jesus. O filho mais velho tinha uma mentalidade que não é do filho. Tudo que o pai tem é nosso. Tudo que o pai tem é nosso. Deixa eu explicar uma coisa. Sabe por que nós temos essa mentalidade? Porque nós fomos catequizados assim. Nós fomos catequizados assim. Quando os portugueses, até porque brasileiro, irmão, olha só, brasileiro, na sua veia corre sangue de todas as nações. Brasileiro não tem raça, brasileiro é vira-lata.
Quer ver? Você quer ver o brasileiro puro? O puro brasileiro? Quem daqui tem descendente de índio na sua árvore genealógica? Está aí os brasileiros verdadeiros. Foram miscigenados no meio dos tempos. Sabia? Foram miscigenados no meio do tempo. O verdadeiro brasileiro são aqueles que vieram dos índios. Agora, as raças que estão hoje é italiano com africano, japonês com alemão. Ó, está entendendo? Saiu eu e você. Saiu eu e você. Deixa eu explicar uma coisa muito interessante. Sabe por que nós temos uma mentalidade pequena? Porque o brasileiro, ele não tem história, porque o seu passado faz com que nós venhamos lembrar de quê? Pensa numa raça que era abençoada na terra, brasileiro, o índio. Quando os portugueses vieram para tomar o Brasil, o que eles faziam? Eu te dou esta mala de roupa, se eu puder tomar conta desse pedaço de terra. O índio olhava para aquelas roupas e falava assim: uau! Ó, aí eles vinham, levavam metade da terra e levavam embora para Portugal. Aí, presta atenção, vieram os apostólicos romanos para catequizar, falar de Deus, porque agora essa nova fé é de um Jesus que nasceu de uma manjedoura, pobrezinho, pobrezinho. Presta atenção, a nossa cultura é uma cultura onde nós só fazemos para receber em troca aquilo pequenininho. Não foi assim que você aprendeu na catequese? Não foi assim que nós aprendemos na catequese? Que nós não podemos pedir nada para Deus, porque pedir alguma coisa para Deus é pecado? Porque nós fomos catequizados assim. Agora, por que a nação de Israel é uma potência? Porque de geração a geração os pais dizem aos filhos: nós temos o maior Deus do universo, e tudo o que você desfruta é de Deus. São inteligentes, intelectuais. Já conversou com o judeu? Agora por quê? Porque foram catequizados diferente. Se eles tivessem entendido isso no decorrer da história deles, eles seriam a potência mundial hoje, que é os Estados Unidos. Porque no meio do caminho desviavam da fé. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você tenha tudo que Deus tem para você. Em nome do Senhor Jesus, que você desfrute de tudo que Deus tem para você. Eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter saúde, eu quero ter dons espirituais, eu quero ser fervoroso no espírito, eu quero ter prosperidade financeira, eu quero ter tudo que Deus tem para mim. Você já percebeu que é pecado nós desfrutarmos do que Deus tem para nós, mas não é pecado dever para os outros? Você já percebeu isso aí? Você já percebeu isso? Sabe o que Deus está querendo para nós? Que nós venhamos nos colocar na condição de filhos. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa muito interessante. Quando nós olhamos na Bíblia, irmão, quando você olha na Bíblia, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, em momentos de grande perseguição e mortandade. Se os cristãos que foram levantados nos tempos bíblicos vivessem nos dias de hoje, a terra já teria sido evangelizada. Eu estava, irmão, no aeroporto, esperando o momento do voo. Eu falei assim: meu Deus, se Paulo tivesse vivendo nos dias de hoje, o mundo já teria sido evangelizado, Jesus já tinha voltado. Sabe o que nós precisamos?
que Deus mude a nossa mente. A mente do filho mais velho precisa ser mudada em nós. Você é a pessoa mais abençoada neste mundo. A sua família é a pessoa mais abençoada neste mundo. O teu trabalho é o mais abençoado neste mundo. A tua saúde é algo que Deus abençoou de tal forma. Nós precisamos descobrir o que o Pai tem para nós. Ele já repartiu. Você está usufruindo daquilo que Deus tem? Você está usufruindo daquilo que Deus tem? Amém? Eu não sei você, não sei se você está gostando de ser abençoado. Eu estou gostando. Eu não sei se você está gostando de ser abençoado por Deus. Eu estou gostando demais. Eu estou gostando demais de ser abençoado por Deus. Estou gostando demais. E eu quero que você seja abençoado também, em nome de Jesus. Não é só financeiro, irmão. Em todas as áreas. Sabe essa enfermidade que está sobre você? Eu quero ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Sabe a sua casa? Eu quero ver a bênção de Deus sobre a sua casa. Eu quero ver a bênção de Deus. Aleluia. A Bíblia mostra para nós que o filho mais velho, só mais um ponto. O filho mais velho não tinha um coração igual ao do pai, mesmo sendo filho. É, pastor? É. Por quê? Lembra que o pai viu o filho mais novo ao longe. Ele viu o filho novo vindo, ele estava ao longe. Agora presta atenção. Nenhum fazendeiro no mundo antigo, quando Jesus quis transmitir essa parábola, nenhum fazendeiro do mundo antigo construía a sua casa, depois a casa dos serviçais. Nenhum fazendeiro, por isso que muito você vê isso. Primeiro você vê algumas fazendas que está a casa do caseiro, depois você vai ver a casa do dono da fazenda. É nesse aspecto de parábola que Jesus estava contando, nesse aspecto de sociedade que Jesus estava pregando. Ele estava dizendo assim: quando o pai viu o filho mais novo ao longe e sai correndo, ele passa pela casa dos serviçais, dos trabalhadores. É por isso que você vai ver o pai dizendo para um dos seus serviçais: corre lá, pega o anel, pega a sandália e manda matar o bezerro. Por quê? Porque ao longe, o pai viu o filho vindo lá na frente e saiu correndo. Um dos serviçais falou assim: o patrão, avisa lá, o patrão saiu correndo, está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? O patrão saiu correndo aí, não sei não. Vamos lá atrás. E o pai, perna para quem tem. Chega primeiro que o serviçais e dá um abraço no pescoço do filho. Beija o filho. Meu filho, você para mim estava morto, mas hoje você reviveu. Aleluia, aleluia. Se a mulher da dracma, que é um texto acima, a Bíblia diz que a mulher achou, ela convidou as amigas para fazer festa porque encontrou uma dracma. Aí Jesus vai dizer assim: a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, para continuar a festa, Jesus também tinha que fazer festa. Quando o filho que tinha ido embora voltou. Agora olha só, estava naquele momento ali todos os empregados à volta, ao lado do pai ali, e o pai beijando o filho. Meu filho, você estava morto, meu filho. Aí vem um servo de longe, carregando a sandália e o anel. Está aqui, patrão. O pai fala assim: dá a mão aí, meu filho. Põe um anel, aliança. Eu tenho uma aliança com você, meu filho. Põe a sandália para se proteger, meu filho. Nós estamos vivendo num mundo que precisa de proteção. Está aqui a proteção que eu dou para ti, meu filho. Agora o bezerro lá é o sacrifício que já foi pago na cruz. Aleluia! Agora olha só que interessante.
o pai passa pela casa dos empregados, porque era algo legal na época. Jesus narra que o pai passa, porque a casa do pai estava atrás e a casa do empregado estava na frente. Agora, o filho mais velho não tinha o coração de pai, não tinha o mesmo amor do pai. Presta atenção, não tinha o mesmo amor do pai. Podia ser filho, mas tinha algumas coisas na mente do filho mais velho que precisava ser mudado, que não era compatível com a do pai. Aleluia. Por quê? Porque olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Verso 25. E o seu filho mais velho estava na onde? No campo. Estava no campo. Agora que interessante. Se a casa do pai ficava depois da casa dos empregados, é natural que o filho mais velho passe pela casa dos empregados e chegue à casa do pai. É o mais natural possível. Passando pela casa, vai direto. Agora olha só, o filho no campo começou a ouvir um som muito alto, uma festa muito alta, com barulhos. O mais comum era ele chegar em casa e perguntar pro pai. É o mais natural. Se a festa tivesse acontecendo na casa dos empregados, ele poderia passar tranquilamente, ou passar e perguntar: o que está acontecendo aí? Não é? Mas não. Ele passa na casa dos empregados e não vai falar com o pai. Ele vai falar com quem? Com o empregado. Está aqui o texto não deixa mentir. O texto não deixa mentir. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, perto da casa estava a casa do empregado, ouvindo som de música. Ele chega na casa do empregado e pergunta assim, olha o texto, está aqui. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhes o que era aquilo. Ele ficou lá escutando a música. Aí ele faz como todos nós somos atraídos por algo que temos curiosidade. Existem aquelas pessoas que têm curiosidade e já chegam de supetão. O que está acontecendo aí, meu querido? O que está acontecendo aí? Esse negócio aí, que está acontecendo? Tem uns que já chegam mais manso. Ei, irmão, o que está acontecendo aí? Quer alguma coisa? Hã? Tem uns que já chegam e fazem assim: rapaz, eu vim aqui porque eu estava pensando em você. O que está acontecendo aí? Você está entendendo? Agora olha só, o filho mais velho, ele chega, começa a observar. Por isso que as músicas, se você notar, o filho mais velho passa e começa a ouvir as músicas. Então quer dizer que ele ficou ouvindo, para depois perguntar. Primeiro ele está ali: o que será que está acontecendo na casa do meu pai? O som está vindo de lá. Mas ele não tinha coragem de falar com o pai. Por quê? Porque ele não tinha ligação com o pai, amizade com o pai. Você está entendendo? Pegou isso em nome de Jesus? Ele não tinha ligação com o pai. Ele precisava de intermediários, de terceiros. Quando o empregado passa e fala assim: ei, vem cá, o que é que está acontecendo lá? Ele podia falar: o que está acontecendo na casa de meu pai? Mas não, o que está acontecendo lá? O que está acontecendo? Aí o empregado com medo, ele fala assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não está ouvindo som, chefe? Você não sabe o que está acontecendo lá, não? Você não sabe? Não, rapaz, o que está acontecendo?
o teu irmão. Como que está o texto na Bíblia aí? Como que está o texto? Ponto e vírgula. Depois que ele fala assim, é teu irmão, está o que lá? Ponto e vírgula. Uma pausa. Por quê? Meu Deus. Ele ouviu do empregado aquilo que ele não queria ouvir. Por quê? Porque ele não tinha um coração igual ao do pai. Ele, em vez de ir direto falar com o pai, ele parou no meio do caminho e falou com pessoas. Nós precisamos aprender a falar com o pai e falar menos com pessoas. Nós precisamos falar com o pai e falar menos com pessoas. Mostre para Deus os seus problemas. Os seus problemas, a sua dificuldade. Mostre o seu anseio, o seu medo. Mostre para Deus. Aleluia. Fale o possível com pessoas. E fale todas as coisas para Deus. Todas as coisas fale para Deus. O irmão mais velho tinha um coração que ainda não tinha sido aberto por Deus. O pai queria entrar no coração dele. Você viu o oposto. O pai ao longe viu o irmão, o filho, e veio abraçar. O filho mais velho não olhou o seu irmão como irmão, mas olhou para o seu irmão como um concorrente. Aleluia. Precisamos ter a mentalidade do pai. A última coisa, fique de pé, irmão, por favor. A Bíblia diz que ele não quis entrar na casa. Foi o pai quem saiu. Ele não quis participar da festa, do banquete. O pai que saiu a seu encontro, para trazer à sua memória que tudo que o pai tinha era dele. Nessa noite o Senhor está querendo que nós venhamos entender tudo que o pai tem é nosso. E nós precisamos participar da grande festa. Como filhos, nós precisamos participar da grande festa. Nós precisamos participar da festa do Senhor. Você já participou da festa do Senhor nessa noite? Aleluia. O Senhor preparou para nós uma grande festa, e nós vamos participar desta grande festa. Participe, não fique pelo lado de fora. Participe em nome de Jesus, não fique pelo lado de fora. Participe da festa. Participe daquilo que o Pai preparou, porque foi o Pai que mandou fazer a festa. Aleluia. Foi o pai que mandou fazer a festa na reunião de seus filhos. O Senhor está conosco. O Senhor está comigo, está com você. O Senhor está conosco. Participe da festa. Participe da festa. A Bíblia diz que o pai vai dizer assim: ele é teu irmão, e tudo que é meu é teu. Já foi repartido entre vocês. O Senhor já repartiu entre nós. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado pelo Senhor. Seja abençoado toda a sua casa, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor lhe dê um tempo novo, um tempo de festa. Que um tempo de festa. Agora olha só. Eu não sei se porventura tem alguém na internet que precisa voltar para o Senhor. E nessa noite, hoje é noite de encontro com o Senhor. Se você estava perdido, o Senhor te achou nessa noite em nome de Jesus. O Senhor te encontrou nessa noite em nome de Jesus. Seja tocado pelo Senhor. Você que está aí na internet, seja visitado pelo Senhor. O Senhor te ama muito. O Senhor tem um propósito na sua vida. Ele vai cumprir o propósito dele em você, se você deixar Ele ser Deus na sua vida. Aleluia. Se você deixar Deus ser Deus na sua vida, você vai desfrutar de tudo que o Pai tem, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Deus, Ele tem te abençoado. Deus tem te abençoado. Deus tem te abençoado. Deus tem te abençoado. Amém?